E aí, pessoal, beleza? Ó, o vídeo de hoje ele é sensacional. Top 3 melhores fundos imobiliários, na minha concepção, que vão estar o quê? Te ajudando a conquistar renda passiva, eventualmente a independência financeira e até, por que não, a tua aposentadoria. Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus colegas, com seus amigos. E se você não for inscrito, não perca tempo, já se inscreve aí para fortalecer o canal e esse conteúdo merece, né? Vai por mim. Então no vídeo de hoje a gente vai estar analisando no detalhe cada um desses fundos imobiliários. E para aqueles que estão falando, Os fundos imobiliários estão caindo, a cotação está caindo. galera, exatamente, né? Caiu o preço é o quê? É dia de feira, vamos comprar. Então beleza? Vem comigo que vocês vão gostar desse conteúdo. Bora pra tela. Então bora lá, já deixou o like, vai compartilhar o vídeo, porque ó, eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai mudar a tua vida, pelo menos um pouco a forma como tu enxerga os investimentos e vai mudar para melhor, hein? Bora lá. Primeira coisa que eu queria falar aqui na tela é que os 3 fundos que foram escolhidos, eles são do segmento de papel, né? Fundos de dívidas, muito relacionado ao CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E por que é um bom momento, né? Por que está performando tão bem os fundos de papéis? Olha, em geral eles são indexados à inflação e ao IGPM, e esses dois índices estão com valores astronômicos, né? A inflação no Brasil está em disparada e o IGPM também. E um outro detalhe é que também ele é muito afetado pelo aumento da taxa de juros. E o Selic, né, a taxa Selic, que é a taxa base, está cada vez maior. Beleza? Antes da gente prosseguir, eu só queria alertar uma informação, né, que esse vídeo não deve ser de maneira alguma, tá, pessoal? De maneira alguma entendido como recomendação de compra ou venda de ativos. Isso é sempre uma decisão tua. O vídeo ele tem um cunho educacional, demonstra algumas simulações, alguns ativos, e você estuda e busca mais informações e aí faz os seus investimentos por conta própria. Vamos lá. O primeiro fundo é o DEVA11, né? E olha que legal, né? Vou mostrar algumas informações importantes aqui de cara. O dividend yield dele, que a gente vai explicar, ele é altíssimo, né? Ele está em 1,29% com base no último pagamento de rendimentos, né? Então vocês vejam, né? Cada cota no valor de R$ 101,80, mas pagou um rendimento de 1,33 por cota. Esse valor é exuberante, vamos dizer assim, é extraordinário. Uma outra informação que você tem que levar em conta antes de escolher o fundo é o patrimônio líquido, né? Então ele é um patrimônio líquido muito alto, de mais de 1 bilhão. Isso passa alguma segurança para a gente. Uma outra informação que dá para você ver de cara aqui é o P/VP, né? Que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Essa relação funciona assim. O valor até 1, ou melhor, o valor exatamente 1, ele é um preço justo, né? Que é o valor no 100%. Quando está abaixo de 1, a gente fala que a compra da cota está descontada, está com deságio, está mais barata. E quando está acima, a gente fala que está com ágio, como nesse caso, está com ágio de 0,04, né? Mas é um ágio ok ainda, né? Então, entre 0,9, 1 e 10 é uma margem que parece tranquila. E como o dividend yield está muito alto, né, o retorno, então, é do teu rendimento, então é bem interessante sim esse fundo, né? E uma última informação aqui nessa primeira tela é a liquidez diária, né? O que significa isso? Quantas negociações está tendo durante o dia? Então esse daqui está tendo uma média aí de quase 75 mil negociações. Isso é um valor alto, é um valor muito bom, isso te dá tranquilidade que se você quiser comprar ou vender, vai ter gente lá no mercado também comprando ou vendendo. Galera, o dividend yield, para quem não sabe, ele é calculado nessa fórmula aqui, olha só. Dividendos pagos por ação, que nesse caso aqui é 1,33, dividido pelo valor unitário da ação, que nesse caso aqui é 101,8. E aí você multiplica por 100, e aí certamente esse valor vai dar aqui ou 1,29 ou 1,30, né, que às vezes é arredondado. Então isso mostra, é um cálculo, né, um índice para você ter noção de quanto que você está tendo de retorno. E acima de 1 é fantástico, inclusive são poucos os fundos que pagam acima de 1. Né? Beleza. Uma outra coisa que a gente deve ver aqui no DEVA11 é a cotação. Olha que interessante, né? Repare na tela como que foi essa oscilação, né? Então, chegou a valer, vamos ver aqui, em 25/11 de 2020, algo em torno entre R$ 155, reais, né? Cada cota, e agora o valor da cota está R$ 101,80. Galera, algumas pessoas podem pensar, meu Deus, está caindo, que desespero. Mas como eu falei no começo do vídeo, esse é o melhor momento para você comprar. Né? Em que sentido que eu falo?
é melhor você comprar quando ele está barato do que quando ele está alto, que aí você consegue comprar mais cotas. E também, se for para você vender, que não é muito a estratégia que eu utilizo mais estratégia de dividendos mensais, mas se for para vender também, melhor que compre na baixa e venda na alta. Então é uma verdadeira feira. E parece, né, ninguém é mãe de Ná, mas analisando o gráfico, parece que deu uma estabilizada no preço. Vocês vão reparar que de 2020 para cá, quase todos os fundos caíram por conta da pandemia. Isso para a gente é bom. A gente não quer comprar ele quando ele está com valor alto. Beleza? Aqui, essa tela agora é a tela dos proventos, né, dos rendimentos mensais. Então vejam que ele está com uma certa regularidade. Né? Então ele está ali ó, oscilando entre 1,50 e entre 1,30, 1,40. Né? E o dividend yield, que é o índice que eu ensinei para vocês, que de certa forma demonstra a mesma coisa, só que pela faceta do dividend yield, também está lá numa regularidade. Então é um fundo que nos últimos 12 meses pagou um valor muito bom. Né? Então não significa que ele continuará rendendo a mesma coisa. De repente a inflação diminui, a taxa Selic diminui, e aí ele cai um pouco o valor. Mas como a gente está falando dos melhores fundos imobiliários, nessa minha concepção, para agora, para o momento atual, esse parece um fundo excelente. Excelente mesmo. Mais algumas informações que é importante na hora de escolher um fundo. Aqui a gente tira essas informações do relatório gerencial, né, da gestora do fundo. E é um fundo que ele é bem diversificado, tá bem? Reparem que ele tem 55 operações, né? E, então isso é importante, quando tem poucos CRIs, tem o perigo de dar algum problema, alguma dívida, alguém não pagar, né, ter uma inadimplência, mesmo com as garantias, complicar os rendimentos. Mas como são vários, então dá uma tranquilidade, né, espalhado por todas as regiões do Brasil. E uma coisa que é importante saber também, diz respeito à subordinação. O que é isso, professor? É o seguinte, galera, a ordem de recebimento das dívidas, ela vai de sênior. Então, os primeiros são os sêniors a receber, depois mezanino e, por fim, as cotas subordinadas. E o única não tem ordem, todo mundo recebe no mesmo momento. Então, vocês reparem que a maioria aqui é sênior, depois tem bastante única, né? E aí tem uma quantidade de subordinada e depois mezanino. Então, assim, tá razoável, né? Se vocês pensarem bem, tá razoável. A maior parte é sênior, depois única, e aí depois vem uma quantidade pequena ali de subordinada, seguindo de mezanino. Beleza? Então, parece atraente também olhando pela diversificação. Galera, o segundo fundo é o HCTR11, o Hectare CE, né? E reparem, rendimento também altíssimo, né? 1,60 no último mês. Dividend yield de 1,29%, vocês já aprenderam, né, como fazer o cálculo. O patrimônio líquido de mais de 2 bilhões também, então dá uma certa tranquilidade, uma segurança. A liquidez diária, 77.477 negociações por dia, então super fácil de você vender ou comprar quando quiser, né? E o P sobre VP tá com um ágio de 0,4, né? Mas nada muito alto assim, né? Dá para ser recompensado, relativizado pelos rendimentos mensais, né? Vamos avançando. Aqui tá os gráficos da cotação, né? Como a gente já comentou, os fundos têm caído, né? Por conta da pandemia, então parece um ótimo momento para comprar, né? Vejam que o fundo já chegou a custar até 155, 160, agora está em 123, beleza? E parece que deu uma estabilidade ali, né? Uma regularidade na linha ali que vocês podem ver. Em relação aos proventos, ó, aqui tem os proventos ao longo do ano, e vocês percebam que também é muito alto há bastante tempo, né? E como eu falei, os fundos de papéis, à medida que a inflação sobe, que o IGPM sobe, né, esses indicadores, esses índices, os fundos também sobem porque são indexados, né? Beleza. Aqui em relação à subordinação, vejam só, a maioria deles, quase 70%, né, é do tipo sênior, que é o que recebe primeiro, né? Então, excelente em relação a isso. Aí depois tem 26,9% de subordinada, que não é tão bom, são os últimos a receberem. Mas aqui você pode relativizar, né, que é mais ou menos 1/4 só da segmentação, né, da diversificação. E tem mais alguns ali entre cota única e de mezanino, mas a maior parte é sênior, tranquilo também. Aqui só para mostrar a grande diversificação de títulos, né, de CRI que tem esse fundo, então são mais de 60, tá bem? O terceiro e último fundo é o CVBI11. Esse fundo também tem um dividend yield muito alto, de 1,20%, né? Excelente.
No último mês pagou um rendimento por cota de 1,23 e reparem que o patrimônio líquido dele é um pouco menor, né, 991 milhões, mas tranquilo, né, parece seguro, e a liquidez diária é também um pouco menor, mas tem mais de 40 mil negociações por dia. Não parece que você terá dificuldade para comprar ou vender um fundo imobiliário CVBI 11. O P sobre VP, reparem que ele também está com ágio, mas um pouco menor que os outros. Então está com ágio de 1,02, que pode facilmente ser relativizado pela grande quantidade que ele tem pago de proventos, né? Todos os meses. Como eu disse, muito alavancado pela alta da inflação, da IGPM e também da taxa Selic afetando os juros. Reparem a cotação agora. Na cotação, vocês podem reparar que lá para 2020, né, em outubro, o preço tinha despencado, né? Então já teve um momento melhor do que hoje para comprar. Mas ele já começou a ter uma subida e uma regularidade, o fundo já começa a se recuperar e também não parece um momento tão ruim para comprar, porque está longe do topo, né? Teve um topo ali no meio do gráfico, né? Então ainda parece ser um momento oportuno de compra, né? Não é a feira, mas é um momento interessante ainda. Em relação aos proventos, reparem que teve a guinada, né, de subida, como os outros fundos de papéis já mencionados, e uma boa regularidade ali também, né? Então reparem, né, na casa até teve um piquinho ali de 1,80, depois ficou entre 1,40, 1,20, né? Então bem interessante, o dividend yield também mostra essa regularidade logo abaixo. E aí, para a gente já ir partindo aqui para o encerramento, é bem interessante essa tela tirada do relatório gerencial do fundo, né? Ele mostra que o spread-alvo está no patamar entre 3% a 4% ao ano. O que é o spread? Spread é aquela diferença entre o valor que você compra e você vende, né? A margem de lucro que você vai ter da operação. Olha outras informações interessantes, né? No gráfico ali em forma de rosca mostra a diversificação de segmentos, né? Que tem os papéis, então residencial, loteamento, shopping, então é bem diversificado. Ali na direita tem uns bullets principais e alguns são bem interessantes, ó. Um deles fala que o máximo de 10% do PL do fundo por ativo. O que significa isso? PL é o patrimônio líquido. Então o fundo se compromete a colocar no máximo 10% em cada CRI, para não acontecer de ficar um CRI sendo a parte maior do fundo, e aí se tem alguma inadimplência, algum problema naquele CRI, você perde todo o rendimento. Então não, ele é bem líquido, ele é bem diversificado, nenhum CRI passando de 10%. Aí embaixo também tem outro dado bem interessante, ó. Máximo de 25% do patrimônio líquido do fundo para ativos subordinados, que são aqueles que recebem por último, né? Então o foco maior é em sênior, mezanino e cotas únicas. Acho que essas são as informações mais relevantes daqui. E aí, para fechar, aqui tem a segmentação por setor, né? Então reparem que logística tem bastante, que é uma área é um segmento bem seguro, né? Que não costuma ter erro, tem bastante em loteamento, residencial, enfim, está bem espalhado, também esse quesito parece atraente. E aí, meu povo, para a gente fechar aqui, eu coloquei um consolidado, né? Então, os 3 fundos que foram mencionados aqui, DEVA 11, HCTR, o CVBI, os rendimentos que eles tiveram no último mês, todos acima de 1,20, dividend yield também de 1,20 para cima. Em seguida, o acumulado por 12 meses. Olha esses 2 primeiros, é uma coisa extraordinária, né? A liquidez também para ter uma noção de quanto é negociado por dia e também os valores de patrimônio líquido. Meu amigo, vamos trocar uma ideia aqui agora. Você aprendeu bastante com esse vídeo, não aprendeu? Top 3 fundos imobiliários, equilibrando uma análise técnica, de segurança, com tranquilidade, tudo isso em relação a rendimentos mensais altíssimos, absurdos, dividend yield acima de 1,2, no acumulado então nem se fale. Olha, meu amigo, com esse conhecimento você vai arrebentar. Então valoriza aí o conteúdo. Se não deu like ainda, deixa o seu like, fortalece o canal. Se você não se inscreveu, venha logo fazer parte, né, do canal, venha ser mais um inscrito. E é isso, meu povo. Então assim, ó, um grande abraço para vocês, um beijo no coração e a gente se vê logo mais.